Olá para todos e vamos a mais um estudo. O evangélico pode ir na Igreja Católica fazer uma visita? Ele pode ver uma missa? Em que ocasião o evangélico pode ir na Igreja Católica? Existe alguma exceção, alguma situação onde ele possa ir? Existe sim algumas exceções e vamos ver nesse vídeo aqui se pode ver uma missa ou quais são as exceções onde ele pode ir. A intenção do vídeo é apenas mostrar o meu posicionamento bíblico e não ofender ou denegrir a imagem do catolicismo e nem religião nenhuma. Se um católico convidar um evangélico para assistir uma missa, ele pode ir? Isso é pecado? Não é pecado. Pecado não. Mas não é correto ir numa igreja onde não professa a mesma fé que a sua. Até mesmo algumas igrejas evangélicas não professam exatamente a mesma fé que a sua, mesmo sendo cristã. Existem pontos doutrinários que não são a mesma. O apóstolo Paulo seguia o judaísmo antes da conversão. Ele era um fariseu. Depois que se tornou cristão, ele ia na sinagoga, que é o templo dos judeus, mas não para cultuar a Deus com eles, porque eles não acreditavam em Cristo, mas para evangelizá-los, para convencê-los a deixar o judaísmo e virem ao cristianismo, e não para cultuar a Deus com eles. Mas existem algumas exceções onde não é errado ir a uma igreja católica. Por exemplo, num casamento, num velório, não há problema. Até mesmo numa missa de sétimo dia de um familiar ou um parente seu que são católicos, onde os seus familiares são católicos e vão fazer uma missa de sétimo dia, não há problema nenhum você ir. Tem que ter sabedoria para os que estão de fora. Você não vai lá rezar na missa de sétimo dia para a alma do falecido, porque senão você peca. Acerca dos mortos, nós cremos da forma que a Bíblia ensina que após a morte o destino da pessoa está definida. Hebreus diz: após a morte segue-se o juízo, segue-se o destino final. Não tem meio termo, né? Para depois sair e ir, não tem purgatório. Ou vai para o paraíso ou vai para o Hades, aguardar a ressurreição do corpo para o juízo final. Mas tem que ter sabedoria. Paulo disse: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo fez com que Timóteo se circuncidasse para se identificar com os judeus, os que seguiam o judaísmo, para ganhá-los. Existem coisas que dividem opiniões. Os mais conservadores vão dizer que não pode ir na missa, ou na igreja católica, em nenhuma ocasião. Paulo disse: se o comer carne e o beber vinho escandalize, então não coma e não beba. Tudo que causa escândalo e divide opinião, o melhor é não fazer, no caso se referindo a uma missa. Qual seria o objetivo de você que é evangélico ir numa missa? Você não poderá receber a Eucaristia, não vai rezar a Ave Maria, ou talvez iria por curiosidade, ou foi como convidado. Se você sentar lá dentro e assistir à missa e rezar apenas o Pai Nosso, que é uma reza, uma oração universal, eu tenho certeza que você não vai pecar. Creio que a maioria das igrejas evangélicas não tem um posicionamento sobre se pode ir ou não visitar uma igreja católica. Mas da minha parte, garanto que pecado não é, desde que você não reze a Ave Maria, né? Eu não peço intercessão a nenhum santo, aí você não pecou, não. Muitos católicos visitam igrejas evangélicas,
Mas a maioria dos evangélicos já foram católicos. Então mudaram a sua profissão de fé. Então não teria mais por que voltar atrás. Existe culto ecumênico, onde reúnem líderes de várias religiões, mas não para discutir dogmas religiosos. Alguns acham correto e outros não acham. Se voltarmos no passado, vamos ver a Reforma Protestante. Por que foi feita a Reforma Protestante? Por causa dos desvios doutrinários do catolicismo, da igreja da época. Então, se o evangélico for lá, ele vai fazer o quê? Seria o mesmo que Israel voltar ao Egito depois de sair de lá. É voltar à Babilônia ao invés de sair de lá. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Veja o que Paulo disse acerca daqueles que não ensinam o verdadeiro evangelho. Ele diz para não se misturar com eles. Misturar no sentido de cultuar, né? Não ser amigo, vizinho. Romanos 16, versos 17 e 18, Paulo diz: e rogai-vos, irmãos, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendestes, desviai-vos deles. Desviai-vos no sentido da pregação de seus ensinos. A amizade é a mesma com qualquer pessoa de qualquer religião. Isso aí se refere a outra coisa, desviar em outro sentido. Paulo era fariseu. Quando Paulo se converteu deixando o judaísmo, não voltou mais para lá, apenas para pregar para eles todos os sábados nas sinagogas. Em Atos diz que todos os sábados Paulo ia nas sinagogas. Sinagoga é templo dos judeus, que segue o judaísmo, onde muitos deles se convertiam ao cristianismo. Paulo ia na sinagoga para pregar o cristianismo para eles e para convencê-los a deixarem o judaísmo e virem ao cristianismo, porque o judaísmo não acredita em Jesus. Eles esperam até hoje, eles não crêem que este Jesus nosso é o Jesus que veio morrer na cruz em nosso lugar. Por isso esperam até hoje, desde aqueles tempos até hoje. Não tem como cultuar com aqueles que não professam a mesma fé. E embora cremos no mesmo Deus, a base do evangelho entre católicos e evangélicos é a mesma. Cremos no propósito da morte de Cristo, que Jesus veio em carne e morreu em nosso lugar para nos salvar. Cremos na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos, na eternidade, no céu, no inferno. Então temos a mesma base cristã, é o mesmo pilar. Os evangélicos são cristãos da mesma forma que os católicos também são, mas temos diferenças doutrinárias. Eles têm dogmas que não batem com a Bíblia, não existem provas bíblicas e que nós não cremos. Da mesma forma que entre as igrejas evangélicas, nem todas, mas muitas igrejas evangélicas não têm a mesma doutrina. Por isso nem todas cultuam juntas, nem todas se misturam. Algumas até sim convidam o pregador de tal igreja para pregar na sua igreja, mas a maioria não se misturam em cultos dos outros e nem mesmo vão para visitar. Por exemplo, a igreja Congregação Cristã, eles dificilmente visitam, eles não aconselham a visitar outras igrejas, porque eles têm doutrinas peculiares que só tem lá e se julgam a verdadeira. Por isso não se misturam, não pregam em outra igreja e não convidam pastores de outras igrejas para pregarem lá. A igreja adventista do sétimo dia também, a igreja Testemunha de Jeová também, é mais ou menos assim. Essas igrejas têm doutrinas peculiares, exclusivas, que fazem delas diferentes das outras. Você nunca viu a Igreja Deus e Amor e a Assembleia de Deus fazerem culto junto. A Deus e Amor não convida pregador da Assembleia de Deus para pregar lá, pregador da Presbiteriana para pregar lá. Eles não convidam. Da mesma forma, você nunca viu e nem vai ver a Igreja Adventista do sétimo dia
junto com a Testemunha de Jeová, ou junto com a Igreja Congregação Cristã, ou junto com a Igreja Assembleia de Deus, fazendo culto ou convidando pregadores para pregar lá. Tem pregadores adventistas que pregam em outras igrejas. Eles são convidados e vão. Agora, as testemunhas de Jeová não pregam em outra igreja e nem crente de outra igreja prega lá. Então, cada religião tem um sistema e que devem ser respeitados. A regra da igreja deles. Então é isso aí, dá um joinha aí se gostou, né? Eu falei de uma forma mais clara para não ofender, mas se você gostou, dá um joia. Se não gostou, não posso fazer nada, né? Mas é a realidade. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.